Olá, Mato Grosso. Boa semana a todos que acompanham o Nossa República pela TV Pantanal e pelo nosso canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de debate que impulsionam o nosso Estado para o futuro. Se tem um assunto que não sai dos holofotes e que enche de orgulho cada mato-grossense, é o nosso desenvolvimento econômico. E as notícias não poderiam ser mais animadoras. Em 2024, enquanto muitos estados ainda patinavam, Mato Grosso mostrava sua força com a impressionante marca de mais de 27 mil novas indústrias abrindo as portas por aqui. Um verdadeiro motor de geração de empregos e renda, impulsionado por políticas públicas assertivas e uma visão estratégica de futuro. Um levantamento recente da SEDEC revela um dado simplesmente espetacular. A cada R$ 1 de renúncia fiscal, as empresas investiram praticamente R$ 4 de volta em Mato Grosso. São milhões em benfeitorias, equipamentos e, o mais importante, na vida de milhares de famílias que conquistaram novas oportunidades. E para falar sobre esses números, entender as estratégias por trás desse crescimento e vislumbrar o futuro promissor de Mato Grosso, Nossa República tem a honra de receber o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Tudo bem? Como vai, César? Ótimo, meu amigo. Sempre um prazer dar entrevista para você, para os seus seguidores, para a gente poder informar esses ouvintes, que acompanham o seu trabalho, que são formadores de opinião e vão poder divulgar cada vez mais tudo que está acontecendo nesse Mato Grosso fantástico. Querido, uma das coisas que eu falei na abertura do programa foi que em 2024 nós tivemos aqui a abertura de mais de 27 mil novas empresas na área da indústria, que é um negócio absurdo, fora da casinha. E eu queria saber o seguinte, o que está acontecendo com o Mato Grosso, que ele está com esse boom de desenvolvimento, de crescimento, o que tem sido feito no sentido de fazer com que... É só incentivo fiscal? O que é, afinal? Não, eu tenho certeza, é um conjunto de ações que vem acontecendo desde 2019. O governador Mauro Mendes tem uma visão muito focada, porque vem do setor empresarial, e todos aqueles conceitos que ele trouxe, que ele via que era necessário ser de um compromisso do Estado, foram implantados. Então, primeiro, os incentivos fiscais, como você disse, não tem lugar nenhum no Brasil. O incentivo fiscal seja uma adesão, não tem a burocracia para o empresário, não tem onerosidade, é simplesmente um cadastro e ele já está dentro do incentivo fiscal e os percentuais são muito atrativos para a gente poder trazer a empresa. A segurança jurídica, o empresário, em primeiro lugar, ele quer ter segurança jurídica. Aí, ele tem um incentivo fiscal que não muda durante 4 anos, pelo menos, a não ser que seja para melhorar o percentual de incentivo, que é isonômico, né? Aí ele começa a olhar o que está acontecendo em Mato Grosso. Aí tem um governo que vai fazer em 8 anos mais asfalto do que foi feito na história de Mato Grosso como um todo, né? Que está investindo nos últimos 4 anos, pelo menos, quase 20% do que arrecada em obras de infraestrutura. Isso dá em torno de 5 bilhões por ano, é $1 bilhão, né? Agora não, porque o dólar subiu. Mas é um volume de recursos muito grande que não acontece em lugar nenhum do Brasil. O governo federal, acho que não investe nem 1% daquilo que arrecada, né? Por quê? Porque foi feito o dever de casa. Deixa eu te fazer uma pergunta, César, que me chama muito a atenção. Mesmo com essa coisa da reforma tributária, desse deslocamento da arrecadação para os grandes centros populacionais, mesmo assim, a gente conseguiu atrair esse tanto de empresa, e na área de indústria, do agronegócio, da agroindústria,
que é fundamental, óbvio, para gerar mais emprego, gerar renda, enfim, e mais imposto, né? Porque senão Mato Grosso também... Mas apesar da reforma tributária, isso vem acontecendo? Ainda está acontecendo. Pra você ter uma ideia, a indústria que mais cresce proporcionalmente no Brasil é a indústria mato-grossense. Óbvio que proporcionalmente. A hora que você começa a ver os números de São Paulo, dos grandes centros, né? Mas proporcionalmente. É o estado que tem desemprego zero, praticamente. É o estado que mais gerou empregos nos últimos 3 anos. Então, tudo isso cria uma condição de trazer. Obviamente que essa questão da reforma tributária, que vai começar a valer lá em 2032, vai tirar muito a capacidade do governo estadual, dos próximos governos, de investir e de criar oportunidades. Vão acabar os incentivos fiscais, mas eu também sou muito otimista. Eu acho que até lá outras soluções vão aparecer. Por quê? Porque nós temos aquilo que o mundo precisa. O que o mundo precisa, Mauro Camargo? Isso são dados de todas as organizações internacionais. O planeta vai precisar de alimento e de energia. Aonde que se produz energia sustentável? Aqui. Né? Nós temos aí, hoje já somos os maiores produtores de etanol de milho do Brasil. Não somos os maiores produtores de etanol porque a indústria paulista ainda é muito forte com o etanol de cana. Mas nós vamos chegar lá. Com os investimentos que estão sendo feitos, nós vamos chegar lá. Nós temos condições aí, hoje já somos os maiores produtores de soja, de milho, de algodão, de gergelim, maior rebanho bovino do Brasil. Né? Não somos os maiores produtores de feijão, estamos aí entre o terceiro e o quarto, mas somos os maiores exportadores de feijão do Brasil. Então, e Mato Grosso, são dados oficiais também, aí o IMEA acabou de apresentar isso, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado à Federação da Agricultura, com o melhoramento genético do nosso bovino, investimento em melhoramento genético, em técnica de manejo bovino. Quer dizer, hoje nós abatemos um boi gordo num espaço muito menor de tempo, um boi com maior carcaça, com mais carne, certo? Um boi verde, e nós temos em torno aí de 10 a 11 milhões de hectares de áreas não utilizadas de pastagem. Essas áreas estão sendo incorporadas na agricultura. Né? Agora, com esse programa de irrigação, o governo do estado contratou a Universidade de Nebraska, a Universidade de Viçosa, estamos levantando todos os aquíferos de Mato Grosso, águas subterrâneas, superficiais, para fazer uma grande legislação sustentável de utilização das nossas águas para irrigação. Você imagina esse Mato Grosso daqui a algum tempo fazendo 3 safras, através da irrigação, com uma agricultura cada vez mais tecnológica. Então, nós vamos ter aqui o quê? Alimento e energia verde. Então, uma solução vai ter que ser dada, porque nós vamos estar sempre na vanguarda do Brasil. Eu costumo dizer que aqui é o pedaço do Brasil que está dando certo. Qual era o nosso grande problema atual? Logística. Daí, ó, ninguém acreditava. Mudou-se a Constituição do Estado, uma articulação do governo do Estado com a Assembleia Legislativa. Demos autorização para ser construída a primeira ferrovia estadual do país, com recursos privados. Está aí a ferrovia que é federal, de Rondonópolis até os portos sul-sudeste. De Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, ela é estadual. Ela é privada, está aí o investimento. Né? São 6 mil quilômetros de novos asfaltos. É investimento em segurança, educação, saúde, que é muito importante, que as empresas se instalam nos municípios, as pessoas moram nos municípios. Estamos aí com um programa junto com o governo federal, ambicioso, de casas populares. Por que eu falo que é junto com o governo federal? Existe um programa do governo federal, onde o governo do estado viabilizou esse programa, porque ele dá os 20 mil reais que a pessoa não teria para dar de entrada. Então, se não fosse o apoio do governo do estado, as casas não seriam comercializadas e as pessoas de baixa renda não teriam como acessar essas casas. Então, tudo isso faz com que a gente tenha esses números de 27 mil empresas, são números da junta comercial. Eles têm que ser estudados e dar uma depurada, porque
Cada vez que uma construtora, por exemplo, pega uma obra, ele abre um CNPJ. Mas nós estamos falando aí de pelo menos de 5 a 6 mil novas empresas na veia, com contratação de gente, geração de emprego, geração de renda, né? O volume de obras públicas e privadas em Mato Grosso é gigantesco, né? Você veja, quem que podia imaginar que o governo de Mato Grosso ia assumir uma rodovia federal que estava concessionada pelo governo federal para iniciativa privada e a concessão não andava? O governo foi lá, comprou a empresa, quitou a dívida com um belo de um deságio, daí já inaugurou os primeiros 100 quilômetros de duplicação, e os primeiros 100 quilômetros eles foram escolhidos de uma forma muito criteriosa e muito humana. Por quê? Se você fosse ver tecnicamente, porque a BR-163 é onde passa a nossa economia no estado de Mato Grosso. Chegam os insumos e sai a produção, tanto para o sul quanto para o norte. Mas esses primeiros 100 quilômetros duplicados é onde tinha o maior número de acidentes. Então se iniciou por ali. E já estão os outros sendo aí, dando ordem de serviço. BR-174, uma rodovia federal na região noroeste do estado, uma região que tem crescido muito, né? Todos os anos, atoleiros históricos, o governo federal prometendo e não fazendo investimento, classe política de Mato Grosso, a bancada federal, o governo do estado, foi lá, sentou com o governo federal, transformou a BR-174 numa MT, estadualizou a BR, hoje é a MT-170, e tá aí, os primeiros 100 quilômetros são prontos também. Este ano, na época das chuvas, que nós estamos terminando agora, ninguém viu no Jornal Nacional o caminhão atolado lá há 20 dias. Os trechos mais críticos já foram feitos. Então, quer dizer, no momento que você tem logística, que você tem segurança jurídica, que você começa a ter atração de investimentos, a coisa vai acontecendo naturalmente. Por quê? Porque nós somos privilegiados. Nós temos condições, já somos o maior celeiro do Brasil, somos, em termos de locais, se você comparasse locais do planeta, onde mais se produz, nós somos o local do planeta que mais produz e mais preserva o meio ambiente. Isso é muito importante que diga. Nós preservamos hoje 60% do nosso território e temos condições de dobrar a nossa produção pelo número de áreas de pastagens não utilizadas sem derrubar uma árvore. Então, quer dizer, nós estamos no foco do mundo, viu, Mauro Camargo? Sem dúvida. Mato Grosso... eu falava na abertura, quer dizer, nada enche o mato-grossense mais de orgulho do que o seu desenvolvimento econômico, realmente. Mas ainda tem alguns problemas, né? Mas antes de eu entrar nos problemas, eu queria reforçar uma situação. Muita gente critica a questão dos incentivos fiscais. Tem uma visão de que o governo está investindo na iniciativa privada, mas está abrindo mão de receita, e que as receitas é importante para tocar obra, para fazer escola, para cuidar da saúde, etc, etc. Como é que é isso? Então vamos lá. Você prefere ser sócio numa empresa, você prefere ter 100% de nada ou 2% de uma coisa muito grande? O incentivo fiscal não é nada mais, nada menos, não está se abrindo mão de receita. Você está abrindo mão de uma possível receita se houvesse esse desenvolvimento que o incentivo está fazendo. Deixa eu me explicar melhor. É uma forma de você atrair investimentos. Nós temos uma questão, que nós somos o centro geodésico da América do Sul. Nós estamos longe dos grandes centros. Nós estamos longe dos portos para exportação. Então, nós temos que atrair empresas para que a nossa produção primária, nossa proteína vegetal e nossa proteína animal, ela seja industrializada, ela agregue valor e, para isso, está gerando emprego e renda. Eu acabei de ouvir agora, vou até confirmar esse dado, estava numa reunião do Tribunal de Justiça, o Mato Grosso já está com 3.800.000 pessoas. Eu preciso confirmar isso. Mas veja o número de pessoas que vieram para Mato Grosso desde 2019 para cá. Pega a população de Mato Grosso.
Essas pessoas estão vindo para cá, elas estão consumindo, elas estão investindo, e aí vem a arrecadação do governo do Estado. Secretário, tem um dado aqui que fala que para cada R$1 de incentivo, retorna 4 em investimento, ou quase 4 em investimento. Sim. Você já imaginou o seguinte, por exemplo, uma indústria de etanol de milho, tá? Ela se instala em Mato Grosso. Primeiro, o milho de Mato Grosso, que não tinha valor e não tinha colocação, né? Porque o nosso milho, no começo, era chamado de safrinha. Hoje já está ultrapassando a produção de soja. Não tem mais safrinha. Não só os empregos gerados, o investimento gerado na construção daquela indústria, imagina o rol de empregos indiretos, de serviços que são criados em volta para atender essa indústria. Prestação de serviço em manutenção, em máquinas, em equipamentos, geração de biomassa, enfim. Você gera uma série de serviços no entorno e isso sim é que vai dar arrecadação para o Mato Grosso e principalmente o grande programa social, e isso o Mato Grosso tem feito com muita competência, é a geração de emprego. Secretário, a gente falava aí, você falava da questão dos investimentos na área social, que são relevantes. Eu gostaria que você concluísse o seu raciocínio para a gente falar um pouquinho de distribuição de renda, porque Mato Grosso tem uma característica de ser uma economia bem concentradora, né? Então, a expectativa sempre é que a industrialização possa pulverizar mais essa riqueza, né? Além de gerar mais impostos para fazer frente a esse crescimento necessário, principalmente aos investimentos em logística. Você quer concluir aí a sua fala sobre a área social? É aquilo que eu vinha dizendo, que a grande política social é a geração de emprego, né? A pessoa empregada, ela passa a ter uma dignidade, ela passa a ter mais oportunidade, ela vai receber qualificação, ela pode galgar postos maiores. Então, o grande trabalho que tem sido feito pelo governo do Estado é dar oportunidade, primeiro, para os pequenos. Nós temos uma série de programas econômicos para os pequenos empreendedores, né? Com linhas de crédito através da nossa agência de desenvolvimento, a Desenvolve MT, para pequenos empreendedores. E com uma grande novidade, desde o ano do final de 2024, a nossa agência de desenvolvimento entrou no segmento rural, que sempre foi só urbano. Então, hoje nós temos linhas de crédito. Vou dar um exemplo. O Fundo Garantidor, que foi criado pelo governo do Estado, com apoio da Assembleia. Nós temos agentes financeiros credenciados, como Cicobi, Sicredi, Cressol, Unicred, a L5 e a própria agência Desenvolve MT, que é do governo do Estado. A pessoa comparece lá, tanto urbano quanto rural, é crédito de até R$400 mil, é para o médico pequeno mesmo, né? E ele tem análise de crédito aprovada, mas ele não tem a garantia real, que é o que acontece com a grande maioria do pequeno e médio tomador. Esse fundo avaliza o empréstimo. Eu tenho dito que é a maior democratização do crédito da história, porque com 100 milhões que foram depositados nesse fundo pelo governo do Estado, nós podemos avalizar até R$1 bilhão, é 1 para 10 pelas normas do Banco Central. Então são R$1 bilhão, até o final de 2024 nós já colocamos no mercado assim, de empréstimos já concretizados em torno de 350, quase 400 milhões. Que é um recurso que foi para o pequeno ter oportunidade de iniciar o negócio dele ou de melhorar o negócio dele. Seja para plantar café, seja para abrir uma loja, seja para o que for, né? É para o empreendedorismo na veia. Então, com isso a gente consegue atingir algumas regiões que não são tão desenvolvidas dentro do Estado. Um estado de 900 mil quilômetros quadrados, você tem aí Amazônia, Cerrado, Pantanal, você tem regiões com desenvolvimento diferenciado. E muito vem pela logística. Você vê assim, o grande eixo do desenvolvimento de Mato Grosso está na 163. Está na 163 porque foi feita a 163 e as pessoas foram vindo, foram abrindo áreas dentro daquilo que a legislação florestal permite, e foram fazendo as cidades construir. Agora o Araguaia,
é um boom gigantesco que está acontecendo lá em termos de agricultura pecuária. Canarana hoje é o maior produtor de gergelim do mundo. Né? Um negócio impressionante, né? Impressionante. Há alguns anos atrás, você lembra bem disso, era o Vale dos Esquecidos, não era? Com graves conflitos de terra, com problema de coceiro. Hoje está lá explodindo. Tem 3 usinas de etanol de milho sendo construídas no Araguaia. Certo? Agora, secretário, deixa eu entrar numa situação que me parece oportuna a seguinte pergunta. Nós temos toda essa perspectiva, são dois fatos que são que a gente precisa prestar atenção, né? Mato Grosso, primeiro, eu acho que está vencendo aos poucos as desigualdades regionais. Na medida que o Araguaia vai se desenvolvendo, que essas regiões até Vila Rica, Santa Terezinha, a gente percebe que esse desenvolvimento que está chegando, essa riqueza que está chegando, lá vai desenvolver, vai gerar mais emprego, mais renda, as pessoas vai aumentar, claro, a população da cidade, daquela região, e assim como vem acontecendo ao longo do tempo com as cidades ao longo da 163, daqui até a divisa com o Pará. Mas a gente percebe, quer dizer, que apesar de você ter esse processo acontecendo, ainda nós vivemos numa situação muito de concentração de renda. E eu não sei, e aí essa é uma avaliação que você pode me ajudar a fazer, eu não sei se o Estado, se o desenvolvimento agroindustrial, que é a vocação natural de Mato Grosso, quer dizer, se a agroindústria está evoluindo ou crescendo na medida da necessidade do Estado. Quer dizer, tem todas essas condições favoráveis, você citou aí, questão de logística, segurança jurídica, etc., mas a gente percebe que falta um pouco acelerar essa área para que gere mais emprego, para que produza mais renda para as pessoas e também assegure a arrecadação do Estado, que é uma necessidade, né? Toda vez que o Estado cresce, crescem também as demandas, mais escola, mais hospitais, mais, enfim, infraestrutura para atender as pessoas. Como é que você vê isso? Nós estamos num ritmo bom? Nós podemos acelerar? O que o governo pode fazer para ampliar os investimentos agroindustriais? Olha, o governo tem, como eu já relatei, algumas políticas que foram construídas de 2019 para cá, o governo tem trabalhado muito nesse sentido. Vou lhe dar um exemplo. Região oeste de Mato Grosso, Cáceres, a Grande Cáceres. Lá atrás foi a região mais rica do Mato Grosso. Hoje é uma região extremamente empobrecida. Né? O que fazer com a região de Cáceres? Vamos mexer com a ZPE. Mas isso aí é lenda. Tem 30 anos que se fala dessa ZPE. Né? Tá lá. A ZPE está construída. Hoje ela é uma ZPE, está alfandegada pela Receita. Tem uma empresa que acreditou 30 anos atrás na ZPE, estava lá dentro e já está exportando lá de dentro. É uma realidade. Agora é um trabalho que vai ser feito a nível comercial para atrair mais empresas para dentro da zona de processamento e exportação, que tem uma questão tributária altamente atrativa e vantajosa para quem vai produzir para exportar, né? E que isso vai dinamizar, vai dar movimento econômico à região oeste do estado. Baixada Cuiabana, uma região extremamente difícil, onde você tem uma grande necessidade de geração de emprego, de uma política pública para chegar nos menos favorecidos. Né? O governo do estado fez uma análise e está aí. O governador está construindo o Parque Novo Mato Grosso, que vai ser o maior centro de eventos e de atrações de esporte, cultural, enfim, que vai movimentar todo esse segmento turístico, toda essa cadeia de eventos, buscando isso para Mato Grosso. Vamos começar assim, olha, vai ter prova de Stock Car. Aí você fala, mas é um dia. Não, não é um dia. Esse pessoal que vai competir, eles chegam 10 dias antes. É mecânica, é piloto, é restaurante, é hotel. Então, aí você precisa de mão de obra qualificada. Agora, Mauro, eu tenho feito
participar de muitas reuniões, tenho tido a oportunidade de ouvir muitos analistas. O Brasil hoje sofre uma concorrência muito grande de mão de obra, primeiro, para o crime, né? É verdade. Você convencer um jovem, aí é uma questão, não vou nem entrar nesse mérito de família estruturada e etc, etc, porque é muito mais fácil o jovem entrar para o mundo do crime, que ele vai ter muito mais festa, muito mais dinheiro na mão, do que se ele for construir a vida dele profissional, né? E os próprios programas sociais, que são muito importantes para aquela população que está abaixo da linha de pobreza, que precisa de uma oportunidade, mas também, se você vai aumentando muito essas políticas sociais, você cria uma geração de pessoas que não querem trabalhar, que não têm interesse. Então, é uma política que tem que ser muito bem construída e muito bem equilibrada para que você dê suporte àquele ser humano que realmente está precisando, que isso é obrigação do Estado, seja ele governo federal, governo estadual, ao trabalho que é feito aqui em Mato Grosso pela primeira-dama, né? E o próprio município, mas ao mesmo tempo dê a oportunidade, é isso que está acontecendo em Mato Grosso, a qualificação, o microcrédito com juros zero praticamente, para que a pessoa também possa sair daquela dependência de uma política social e criar sua própria história. Então, isso tudo depende muito da qualidade da educação. Você vê, Mato Grosso era o 22º estado da federação no ranking da educação aí. Passamos para 8º ano passado, né? 8º? E, se Deus quiser, até o final do ano que vem, nós vamos chegar aí do 5º para frente. Isso é importante. Você vai educando uma nova geração, vai mostrando uma perspectiva, né, de crescimento, de melhoria de qualidade de vida, de oportunidade de emprego, de oportunidade de montar o seu negócio. E uma coisa importante, que eu tenho repetido, eu ouvi de um grande palestrante no final do ano, Mauro, que quem nasce grande é filho de baleia, nem filho de elefante nasce grande, só o filho de baleia. Então, o grande empresário hoje, o grande agricultor hoje, em algum momento, ou ele, ou o pai dele, ou o avô dele, foi pequeno. É obrigação do Estado apoiar e dar condições desse pequeno iniciar o seu negócio e poder se tornar grande, se Deus quiser. O que tem vindo para Mato Grosso de indústria que faz essa diferença de gerar emprego? Por exemplo, uma área que gera bastante emprego são os frigoríficos, por exemplo, né? O tratamento da carne, quer dizer, a transformação da carne bruta em embutidos, etc., que é uma área importante. E você falou uma outra coisa que me chamou a atenção, é o seguinte: nós temos regiões muito pobres, né? Você falou da Baixada Cuiabana, você falou dessa região oeste, que Cárcer, por exemplo, se não fosse a Unemate, talvez já tivesse entrado num processo de colapso. Mas ela tem vocações naturais. Por exemplo, lá se cria muito gado. Houve um tempo que, eu me lembro, no governo Dante, tinha uma coisa do pró-couro, pró-carne, pró-não sei o quê, que era a ideia de se incentivar, por exemplo, que se tornar essa região num polo calçadista, por conta de ter frigoríficos, de ter abate, de ter criação de gado, enfim, geral, você já entendeu a ideia. Agora, a cadeia do algodão começa a atrair um pouco de tecelagem, pelo menos na área de fios e tal. Não tem confecção ainda, o que seria o ideal, que a gente pudesse ter um grande polo de confecção por conta dessa matéria-prima. Então, nós temos um problema sério, que nós competimos, quer dizer, enquanto produtores de commodities, a gente compete muito, a gente leva essa matéria-prima para fora, né, e pouco atrai indústrias de beneficiamento para agregar valor a essa produção. Porque, claro, você tem uma lei de incentivo forte, nacional, que faz com que seja atraente, né? Você não paga imposto sobre essa exportação,
Enfim, tem uma série de fatores que acabam contribuindo para isso. Mas não está na hora de dar uma repensada nessa questão? Dar uma arrefecida na Lei Candir, dar uma mudada nesse processo para garantir que, além de atrair os investimentos, você tenha a condição de diversificar mais, de agregar valor a essa produção toda? Olha, primeiro vamos fazer justiça. O programa de incentivos que existe até hoje no Mato Grosso, obviamente que em 2019 ele foi remodelado em termos de desburocratizar, porque é outro momento, mas são os programas do governo Dante, é o PRODEIC, PRO, PRODES, são os mesmos. Foram atualizados, né, para um novo momento. Mas a filosofia é a mesma, tá? Nós temos uma série de coisas que a gente precisa enfrentar. Por exemplo, essa questão da Lei Candir, até onde eu sei, na reforma tributária, ela vai piorar, porque os exportadores ainda vão receber uma parte do imposto que os estados vão receber, vai para os exportadores. A gente precisa incentivar realmente a exportação, né? Mas a exportação de produtos manufaturados, industrializados. Olha o que está acontecendo com o nosso etanol de milho. Acabamos de inaugurar agora, no final do ano passado, uma grande indústria em Nova Mutum, dita como a mais moderna do Brasil, de beneficiamento de caroço de algodão. Vai produzir óleo, margarina, farinha, né? A BRF, que já era considerada a maior indústria de abate de aves e suínos, Lucas do Rio Verde, está fazendo um investimento aí de quase 600 milhões de reais, está praticamente dobrando a sua capacidade de produção. O frigorífico aqui de Diamantino, do grupo JBS, que teve pegou fogo, né, foi ano passado? Ano passado. Ele não só foi recuperado, como eles abatiam, se não me falha a memória, 800 cabeças por dia, agora vão abater 2.000, 3.000, quer dizer, eles aumentarem muito. Tudo isso é graças às políticas de desenvolvimento que foram criadas dentro do governo de Mato Grosso. Segurança, logística, percentuais de incentivo. Quer dizer, a JBS podia ter simplesmente recuperado a sua planta aqui, né, e feito o investimento em outro lugar. Mas nós temos o boi. Você falou da região oeste. A maior quantidade de bovinos que nós temos no Mato Grosso está na região oeste, região da Grande Cáceres, Ponte Lacerda, aquela região toda. A agricultura está entrando muito forte ali, mas ainda existe muito gado. A ZPE agora é o trabalho que nós estamos fazendo. Fala, olha, venha, em vez de vender commodity, vender a carne, venha industrializar a carne aqui dentro, certo? E daqui exportar. Uma outra coisa que está no foco do governo do estado, eu tive esses dias na Argentina, estamos fazendo, articulando junto com as federações, porque tudo que se faz no Mato Grosso, eu gosto de chamar como políticas de estado. Junto com a iniciativa privada para que a gente tenha uma continuidade, seja o governo que for, seja o governante que for. Nós precisamos retomar um projeto do governo Dante de Oliveira, essa hidrovia nossa ali ao lado da ZPE, Mauro Camargo. Eu estive na Argentina, num trecho, que é o Rio Paraguai vira o Rio Paraná, né? Um trecho de 70 quilômetros na Argentina, em Rosário, do Rio Paraná, tem 32 portos privados. Eu vi navios graneleiros de alto calado. Por que a nossa produção também não pode sair pela hidrovia? Transporte mais barato, mais ecológico, mais sustentável, e até Rosário, e até Buenos Aires, e dali para o mundo. Então, tem muitas coisas que a gente precisa continuar. Os desafios vão acontecendo à medida que há o crescimento. Então, começa, falta de mão de obra, falta de moradia. Aí, para você trazer a indústria, trazer gente para trabalhar, você precisa da moradia, né? Você precisa da escola, você precisa do hospital. Estão aí sendo construídos 4 grandes hospitais em Mato Grosso regionais e 2 aqui em Cuiabá, o Hospital Central e o Júlio Milha, né? Porque como é que você vai atrair essas empresas se você não tem uma saúde para o servidor dela e para o próprio dono da empresa, se você não tem uma boa educação para os filhos, se você não tem segurança? Então, tudo isso
que é o que se chama de um bom ambiente de negócio. Mato Grosso hoje tem. Temos dificuldades? Temos. Temos problemas com energia, somos exportadores de energia, mas tem regiões que nós não conseguimos ainda instalar indústrias, porque nós precisamos fazer o rebaixamento da energia trifásica. Temos problema de moradia, temos problema de mão de obra. Agora, tudo isso vai acontecendo à medida que o crescimento vai sendo feito. Então, eu não sei se eu respondi você, mas a indústria do etanol aumentou demais os investimentos em Mato Grosso. Junto com o etanol sai o DDG e o DDGS, que está fazendo uma revolução na pecuária matogrossense, com confinamentos e semi-confinamentos. A indústria frigorífica de aves, de suínos e de bovinos fez grandes investimentos nos últimos anos para conseguir atender o mercado, não só o mercado nacional, como o mercado internacional. Então, vou lhe dar uma notícia boa, e para todos aqueles que estão nos assistindo. Agora, em maio, Mato Grosso vai receber da Organização Mundial de Saúde Animal o certificado, agora vai ser oficial, que nós somos livres de aftosa, sem vacinação. Isso é um sonho de mais de 30 anos. É verdade, todos os governos, né? Fizeram a sua parte buscando alcançar isso. Sabe o que acontece com isso? Nosso boi vai ser vendido no Japão. E mais, o grande beneficiado não é só o mercado da indústria frigorífica de bovinos, é de suínos. Vai abrir mercado para a indústria frigorífica de suínos para o mundo inteiro, Comunidade Econômica Europeia, Ásia, né? Aqueles países que pagam melhor, mas querem uma carne diferenciada, né? Uma carne certificada. Então, esse trabalho de muitos governos, que esse governo do Mauro e do Pivetta deu uma funilada, organizou a casa, receita e despesa, capacidade de investimento, de devolver para a população o imposto que ela paga, principalmente para a carne produtora naquilo que se refere ao FETAP. Está fazendo essa revolução no Mato Grosso. A vocação natural das regiões do Estado, das diversas regiões do Estado, né? Me parece que o turismo é um pouco sacrificado em matéria de investimentos, embora existam iniciativas, claro, feiras, etc., mas poderia ter um investimento maior, principalmente se considerando que a gente tem o Pantanal e as cidades dessa Baixada, que são cidades pobres, né, e que precisam se desenvolver nesta área. E eu perguntava também sobre a questão da guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos. Então, esses dois assuntos, para a gente encerrar essa nossa entrevista, que está muito boa, está muito positiva para Mato Grosso. Bom, vamos lá, turismo. Uma coisa que eu aprendi aqui, Mauro, quando a gente pensa assim, turismo, você pensa em viajar. E eu falo isso muito para o pessoal aqui da equipe técnica do turismo. Não, turismo é um segmento econômico, é a indústria limpa, é onde a gente tem uma geração de empregos gigantes. Então, o governador Mauro Mendes costuma dizer o seguinte, uma cidade só é boa para o turista se ela for boa para quem mora nela. Né? Ninguém vai visitar uma cidade, ou por mais lindo que seja o atrativo turístico, se a cidade é ruim para quem mora nela. Estamos fazendo aí mais de 120 milhões em investimentos aí, Orla de Santo Antônio, de São Félix, Pier do Mutum, uma série de investimentos. Mas o grande pulo do gato, a meu ver, é que a gente precisava de logística. E nós trabalhamos muito, aí o aeroporto, Marechal Cândido Rondon, totalmente reformado pela empresa que ganhou a concessão, como reformou Sinop, reformou Alta Floresta, Rondonópolis. Nosso aeroporto estava muito desatualizado e hoje ele está internacionalizado. Então, isso abre uma gama de oportunidades para que a gente comece a falar de turismo, não só nacional, mas internacional. Por exemplo, eu estive na Argentina, fiz 2 agendas, uma com o secretário de turismo de Buenos Aires e uma com o ministro do turismo de Argentina. E estamos trabalhando aí para ver se a gente consegue fazer um arranjo
aéreo para que o argentino venha conhecer o nosso Pantanal, a nossa Chapada, os nossos atrativos, e a gente tenha voos, até porque nós temos um turismo de empresarial muito forte. Sinop hoje tem voos para Brasília, para São Paulo, né? Estamos trabalhando junto com a concessionária, com a COA, que tem interesse também, porque o negócio deles é receber passageiros, quanto maior o número de voos, com agendas com as empresas aéreas nacionais, como com algumas internacionais, como a Boa da vizinha aqui, para que a gente possa começar a ter rotas aéreas, logística aérea, para que a gente aumente o fluxo, a possibilidade de turismo. É do dia para a noite? Não é. Isso depende de uma decisão da empresa, certo? Não é nem regulamentação da ANAC. Depois que a empresa decide colocar o voo, a ANAC vai autorizar só horário, aquelas coisas, porque os aviões têm que ter uma logística. E aí vem todas essas coisas internacionais, Mas, crises. César, eu não tenho dúvida que a questão aeroviária é relevantíssima na questão do turismo, sobretudo no turismo nacional, internacional, do turismo que vem de fora. Mas, olha, vamos pegar Barão de Melgaço. Barão de Melgaço está lá, as margens do Cuiabá, em plano Pantanal, com as baías, etc, etc. A Transpantaneira. Até hoje, nós não temos uma solução que não dá para asfaltar, é óbvio, mas existem alternativas que ainda não foram discutidas ou, pelo menos, não foram implementadas, no sentido de manter aquela rodovia, aquela estrada funcionando com alguma qualidade. Nós temos uma infraestrutura hoteleira perto do zero na Bahia, no Barão de Melgaço. Estou usando o exemplo porque ele se reproduz em diversos locais, até nobres, Chapada, quer dizer, você tem uma limitação, né? Tem um caminho que não é exatamente o caminho ideal, né? Quer dizer, precisaria ter um investimento, um fomento importante para que as pessoas tivessem boas pousadas, um padrão de qualidade que pudesse receber o japonês, o americano, o alemão, quer dizer, pudesse receber essa população, preparo, qualificação das pessoas, enfim. Me parece, e aí eu não sei se eu estou errado, se eu estou meio alheio a isso, né? Mas a impressão que eu tenho é que ainda falta um esforço, né? Seja da SEDEC, seja do governo como um todo, porque assim, a gente vê essa priorização importante das estradas, a estrada da produção, aí, o 63, a ferrovia estadual, os dois ramais aí de ferrovia estadual, foi uma sacada sensacional e todo mundo reconhece. Não há quem não reconheça no governo Mauro Mendes a questão desse investimento, dessa preocupação de dar uma infraestrutura capaz de atender e desenvolver todas as regiões do Estado. Mas tem atividades e atividades. Quer dizer, no caso do turismo, me parece que tem esse problema. Você concorda com isso ou acha que eu estou falando besteira? Não, eu concordo perfeitamente. A questão, Mauro, que a gente vai aprendendo com o tempo é o seguinte: quem traz o turista, tá? Hoje você tem um turista estrangeiro, vamos falar do internacional, que vem para aquelas pousadas no norte do estado, diárias caríssimas, que é um público, é um nicho de mercado. Ponto. Nós precisamos de volume. A gente precisa gerar emprego e fazer o dinheiro circular. E quem faz isso? São as empresas aéreas, tá? E são os hotéis de rede. Nós não temos um hotel de rede em Mato Grosso. Não, temos aí o Ibis. Mas eu digo assim, que esteja nesse... E aí você vai conversar com a rede hoteleira, falar, o dia que tiver o voo, a gente começa a prospectar. Aí você vai falar com o pessoal da aviação, mas o dia que tiver estrutura hoteleira, então a gente tem que trabalhar isso tudo e tem que ter um início, certo? Não sei se todos que nos assistem são da nossa geração. Você lembra antigamente que a gente entrava no avião, tinha aquelas revistinhas mostrando, olha, compra passagem, vai para não sei para onde, né? Hoje, Mauro, o Brasil é carente de voos domésticos. Você pega um voo, você sai de Cuiabá
para ir para Brasília, são horríveis os horários. Agora a Azul começou no início do ano, pelo menos disse que ia começar um voo para Maceió, um para Ribeirão Preto, e tinha mais um outro destino. Quer dizer, a gente não consegue ter logística nacional. Fazer então, parte desse hub, né? Isso. Então, agora, melhorou o aeroporto, nós estamos recebendo mais passageiros, os números estão aumentando a cada ano, nós estamos melhorando a nossa infraestrutura turística, porque a hora que você chega para o pessoal do trade hoje, eles querem que melhore, mas o hotel, a pousada dele está lotado o ano inteiro. Você está entendendo? Está com reserva o ano inteiro. E por que não investe na ampliação, na melhoria? É isso que precisa então, a gente não quer aquele turismo de pesca, que é um turismo fantástico. A gente quer o turismo empresarial. A gente tem cultura para vender. A gente tem culinária para vender. Então, a gente tem muitos produtos, mas para isso, para a gente criar o mercado, a gente precisa ter essa infraestrutura que está sendo construída. E acho que agora, com a melhoria do nosso equipamento, vamos dizer assim, o nosso aeroporto, com a internacionalização, é fazer um trabalho agora junto com o trade turístico, que nós estamos iniciando agora esse início de ano. Eu tenho conversado muito com a COA, já estamos marcando a agenda, estão, inclusive, tentando trazer o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas para vir conhecer Mato Grosso, para que a gente consiga movimentar isso daí. A gente tem participado de feiras internacionais, mostra muito, o Pantanal faz um sucesso louco, mas é um nicho de mercado. Ponto. É aquele turista que quer vir ver a onça. Por exemplo, um turismo que tem crescido muito no estado é esse de ficar vendo as aves. Avistamento de aves. Show! É a cara do nosso estado, ecológico, mas é um nicho. Eu, César, quero aquele turista, como é o César, que viaja para comer, para beber, que gasta, mesmo que dentro da condição financeira dele. Um pode comer no restaurante A, o outro vai comer no restaurante C, mas vai consumir, vai precisar do garçom, vai precisar da cozinheira, vai girar, né? É um segmento importante. Eu acho que o Parque Novo Mato Grosso vai dar o grande boom nessa parte turística e de eventos, que as pessoas começam... Você veja só como foi importante para Mato Grosso. O Cuiabá está na Série A do Campeonato Brasileiro. Como foi importante isso para mostrar Mato Grosso para o Brasil, para trazer times de futebol com seus torcedores para Cuiabá, para conhecer a nossa culinária. Uma pena que não prosperou, né? Não se manteve, né? Mas, enfim. Agora, deixa eu lhe perguntar. Eu já entendi a sua visão aí sobre a questão do turismo. Fico aqui com a minha opinião, que acho que é fundamental o fomento do Estado, o mesmo fomento que se dá para a agroindustrialização, etc., mas fazer um esforço, porque eu acho que vale a pena, porque Mato Grosso tem um meio ambiente maravilhoso, né? Fantástico, mas precisa ter uma infraestrutura capaz de fazer com que as pessoas... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu ainda não conheci Campo Novo do Parecis. E tem lá as aldeias, Salto da Mulher, etc. Conheço de literatura, de informação. Mas nunca fui lá pessoalmente. Porque é um lugar longe. Quer dizer, precisa de um tempo, precisa de uma infraestrutura para ir, né? E lá não tem o hotel, não tem lugar, como é que faz? Né? O que tem, às vezes, é muito caro, uma estrutura bastante cara. Então, estou dando um exemplo. Eu acho que precisa uma sentada nisso para aquecer esse lado. Mas agora eu queria falar um pouquinho do Trump. E essa loucura toda, é bom ou é ruim para Mato Grosso? Olha, eu tenho lido todas as análises que você puder imaginar que tem saído na imprensa nacional e na imprensa internacional. Eu acho que o mundo ainda está em choque, né? Quer dizer, está todo mundo tentando enxergar qual vai ser o cenário, né? Mas eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu essa madrugada, né? Eu tenho viajado a trabalho nesses últimos 6 anos para a China, estamos tentando construir muitas relações.
é o nosso maior parceiro comercial. Eu recebi uma ligação, devia ser umas 2 horas da manhã, eu já estava dormindo, porque lá eram 2 horas da tarde, e um chinês falando, nós queremos entender melhor essa ZPE de vocês aí, porque vocês vendem para a gente, aí falou que o Mato Grosso vende para eles, nós estamos começando a prospectar de ir para aí, produzir aí, e vender para os Estados Unidos daí, porque o Brasil ficou com 10%. Sensacional. Né? Sensacional, os caras... Eu faço uma leitura, César, que essa aventura aí do Trump não vai durar muito, porque as consequências para os americanos, aliás, ele está enfrentando uma oposição já crescendo a cada dia por conta disso, né? Então, não sei se vai durar muito, mas eu não tenho dúvida que o Brasil e estados como Mato Grosso vão, de uma certa forma, se beneficiar muito das oportunidades que vão se abrir. Né? Para produzir um alimento. Olha, eu tenho lido uns comentaristas assim mais profundos. Tem muita coisa aí que não, abaixo de tudo que nós estamos assistindo na grande imprensa. Diz que os Estados Unidos têm uma dívida trilionária e ela está sendo renovada agora. Um dos maiores credores dos Estados Unidos também é a China. Então, assim, outro dia eu ouvi um comentarista, eu não li, diz que tem um livro do Trump, né? Que ele conta como que ele negocia. Ele é um grande empresário, um grande negociador. E aí o cara diz o seguinte, o Trump está botando assim, olha, está botando todas as fichas na mesa e falando assim, não quero carta, quer dizer, ou ele está blefando ou ele está negociando. Porque vai ter que ter um rearranjo, né, comercial no mundo. E o que me dá muita tranquilidade é que nós produzimos aquilo que é mais essencial para o ser humano. A gente produz comida. Né? A nossa soja alimenta o boi, o suíno, o frango do mundo inteiro. É verdade. Né? Olha, infelizmente nosso tempo acabou, queria continuar esse papo. Você sabe que esse papo rende 3 dias de conversa sem respiro, né? Porque tem muito assunto, enfim, muita coisa importante. Né? Mato Grosso realmente é um estado muito privilegiado em todos os sentidos, e essa sacada de vender produto chinês made in Brasil é sensacional. Né? E foi o chinês que me ligou, eu falei, rapaz, venha. Né? Sensacional. É só... Eu posso contar uma coisa? Eu tive a felicidade, há uns 3 anos atrás, de conhecer, de Olha, ficar você está me devendo a notícia, viu? Que você não deu, viu? A notícia é do chinês, uai. Ah, tá. Essa me ligar. Aí, sensacional. Sensacional. Tá. Eu pensei que tinha mais uma aí. Eu uma vez tive a oportunidade de ficar lá na exposição de Sinop conversando com o Alisson Paulinelli, o pai de tudo isso que nós vivemos no Mato Grosso, o pai da agricultura tropical. E ele contando que tudo isso aconteceu quando veio o primeiro-ministro japonês, o governo era, eu acho que Geisel, ele era ministro, e os japoneses começaram a ter problemas comerciais também com os Estados Unidos, chegaram à conclusão seguinte, a gente precisa ir para onde a gente possa produzir e sair da dependência americana. E aí nasceu o Prodecer, nasceu a Embrapa, nasceu tudo com dinheiro de quem? Do governo chinês, das empresas chinesas, japonês, com as empresas japonesas que também ganharam dinheiro, porque as trades venderam e compraram a nossa produção agrícola, e nasceu tudo isso. Talvez a gente esteja vivendo esse segundo momento, só que agora, em vez de Japão, com a China. Né? Querido César Miranda, brigadíssimo por esse papo. Realmente, falar de Mato Grosso entusiasma qualquer um. Né? Eu entendo o seu entusiasmo, porque eu sinto a mesma coisa, de ver o Estado prosperando, enfim. E lamento que a gente precisa vencer certas coisas que ainda não vencemos, como a hanseníase, por exemplo. Né? Eu queria muito que o governador Mauro Mendes, que o secretário Gilberto Figueiredo, olhassem essa questão. Quer dizer, essa infraestrutura do hospital importante, esses 6 grandes hospitais que estão sendo
finalizados, são super importantes, mas nós precisamos, não dá para, Mato Grosso não merece ser campeão nacional de hanseníase eternamente, é preciso virar esse jogo, né? E é possível, né? Tenho certeza, eu não sou médico, não sou da área de saúde, mas eu tenho certeza que é possível, até porque o governo tem inteligências, né? Muito preparadas para enfrentar essas crises, essas dificuldades. E assim como é a questão dessas desigualdades regionais, que ainda precisam ser superadas, da distribuição de renda, que é a outra coisa que vai acontecer com a industrialização, mas acelerar isso é importante. Eu agradeço muitíssimo esse papo, tá? Sucesso para você. Você sabe que eu torço muito por você, tenho um carinho enorme por você, não é de hoje, né? Você é uma das pessoas que a gente tem um respeito profundo. Um grande abraço e até a próxima, que seja breve, né? Estou sempre pronto, Mauro. Continua esse cara fantástico que você é. Obrigado.